O jeito modesto não revela de imediato a importância deste homem no campo da medicina em Brasília. Dr. Edísio Pereira é um parelhense que saiu da cidade natal aos 10 anos de idade para estudar. Esta é uma das poucas fotos que tem do período de infância em Parelhas. A imagem registra um momento histórico para o município. Ao lado de figuras importantes da época, pousou para a foto que marca a inauguração da maternidade Dr. Graciliano Lordão. O médico que dá nome ao lugar também estava presente. Mas aquele menino de uma família de 6 irmãos hoje tem 72 anos de idade e é um médico aposentado que mora em um belíssimo prédio na asa norte do Distrito Federal. Já são 36 anos morando na cidade de Brasília. Quando ele chegou aqui, já era um médico, mas ao longo de todos esses anos acabou conquistando um grande espaço aqui na capital nacional como um médico anestesista e hoje de grande sucesso aqui em Brasília. Doutor, mas para poder chegar até esse momento que eu falei, sucesso, como é que começa a história do senhor lá em Parelhas? Em 1950, quando saí de Parelhas para fazer o ginasial, que era na época, no ginásio diocesano de Seridóias, em Caicó. Que é preciso dizer que naquela época, em Parelhas, como toda a região do Seridó, toda a cidade do porte de Parelhas, pelo menos no Nordeste, dispunha exclusivamente do curso primário. Na época não existia qualquer risco, o garoto ia para a rua, bater bola, era bola de meia, né? Bater bola, correr, brincar, brincadeiras próprias de criança, mas numa cidade, nos anos 50, né? Aliás, nos anos 40, né? Entre 45 e 50. O único carro que existia na cidade era um carro chamado de Seu Florencio, né? Que acho que uma vez por semana passava na cidade quando ele ia para Natal. E então, cidade tranquila. O risco era ser atropelado por um jumento, né? Que é que fazia o transporte de água do rio para a cidade. Não existia água encanada, não existia luz elétrica, luz elétrica sim, mas tinha um motor. Então, para fazer o ginásio, que hoje tem outro nome, era Caicó. Ou Natal ou Campina Grande. Eu fui para Caicó. Fiz o ginásio em Caicó e depois fui Campina Grande fazer o científico na época. E somente depois do científico que fiz o vestibular para a medicina em Natal, em 1968. Em busca do sonho de ser médico, foi para Natal, onde fez a faculdade de medicina, em uma época onde tudo era muito diferente. Na época existia faculdade de medicina em Natal, que era recente, e no Recife. Então, por opção dos meus pais, eu fui fazer em Natal. Isso foi no ano 58. O senhor, no caso, também teve o privilégio de ter pais que já ocupavam uma posição social que proporcionou ao senhor ter uma vida estável até mesmo em Natal, né? Exatamente. A vida era simples na época. Não precisava de carro, né? Não precisava de televisão, não existia viagens de férias no Caribe. Então a vida era bem mais simples, viagem de férias, retornava de Natal, eu como todos os outros, passávamos férias em Parelhas. Não existia roupa de grife. Então manter um filho estudando não era tão caro assim quanto agora. Para se especializar, o parelhense teve que ir para mais longe. Eu terminei o curso em Natal, depois fui fazer minha especialização em São Paulo. De São Paulo, no hospital que eu fiz meu curso e onde trabalhei, era o Hospital das Clínicas de São Paulo. E lá tive a oportunidade, ofereciam bolsas, né? Tinha bolsas que eram oferecidas por universidades estrangeiras, e eu me candidatei a essa bolsa na França. E lá fiquei 2 anos. E retornei em 71. Retornei para São Paulo, né? Que era a minha origem. Mas nessa ocasião eu decidi retornar para Natal. E passou mais quanto tempo lá? 4 anos. Depois veio Brasília. Aí depois veio para Brasília, em definitivo até hoje. Meu objetivo era trabalhar, ter uma atividade acadêmica, uma atividade universitária. Por isso que eu fui para São Paulo. Por isso que eu fui para a França, e a Universidade de Brasília me ofereceu um posto de professor, não professor titular, professor assistente, na Universidade de Brasília.
E eu vim para cá para assumir esse posto, que estava dentro do meu objetivo, trabalhar dentro de uma universidade, inclusive na época, como a cidade, como você falou, como um todo, e a universidade em particular, tudo mostrava que um grande avanço que seria um desenvolvimento, era uma universidade muito recente. Não foi Brasília que me atraiu, que eu tinha pouca ideia do que era Brasília, foi a atividade acadêmica. E Brasília era bem diferente do que agora? Era provinciana, né? Era bastante provinciana, muito pequena. Era uma cidade sem maiores atrativos. A grande vantagem da época de Brasília que nós tínhamos, né, era a convivência, era uma convivência particularmente na comunidade acadêmica, na comunidade médica. Por ser pequena, nós tínhamos muito contato, né? Não tinha tanta opção de lazer. A opção de lazer aqui era ir aos clubes. E sempre foi fácil encontrar nordestino aqui, né? Como é hoje também, se bate nordestino no outro aqui. Nordestino e parelhense em particular. Já em Brasília, viu o crescimento da capital do país ao longo dos anos. Nesses últimos 15 anos, ela tornou-se uma cidade robusta, tornou-se uma capital, uma cidade realmente de peso nacional. Mas na época era uma cidade, a cidade como eu imagino que foi pensada, era a cidade administrativa. Você tinha onde estacionar, você não tinha qualquer preocupação com problemas de violência. Era uma cidade tranquila, era uma cidade de interior. Repetia-se essa cidade de interior de Minas Gerais ou Goiás, né? Isso era muito agradável. Nesse aspecto eu preferia a Brasília daquela época. Eu me deslocava com mais facilidade, estacionava o carro lá na porta do restaurante, na porta do banco, né? Foi em Brasília que o médico realizou grandes conquistas na carreira. Ajudou a construir a Sociedade de Anestesiologia do Distrito Federal, a qual concedeu a ele algumas das várias homenagens que recebeu. Dr. Edísio também foi um dos fundadores do curso de pós-graduação de anestesia na UNB e trabalhou por vários anos no hospital da universidade. Da universidade eu fui fazer o meu doutorado fora do Brasil, e quando retornei para o meu posto na universidade, para montar o serviço de pós-graduação, em anestesia, e fui também trabalhar, tive então a oportunidade de dividir meu tempo com uma atividade em um hospital que não o acadêmico. O médico explica que nunca fez parte de seus planos trabalhar em Parelhas. Nunca fez parte do meu objetivo clinicar em Parelhas, porque eu pretendia trabalhar em hospitais grandes. Esse era o meu objetivo. Em Parelhas era a medicina mais rural, uma medicina, o médico que era dedicado 24 horas por dia àquela população. Assim foi doutor Lordão, assim foi doutor Ulisses. Eles moravam na cidade, atendiam durante 24 horas. E então, esse era um modelo da época. De certeza eu não seria útil, porque o modelo de médico, não é Parelhas, da estrutura que o SUS, para dar assistência àquela população, ele precisa de um médico generalista, um médico com conhecimento amplo de clínica, um médico que possa atender de uma maneira multidisciplinar aquela população. Sabe fazer um parto, sabe fazer algumas pequenas cirurgias, dá atendimento à população pediátrica também. Eu não sou esse modelo de médico. Mas mesmo tendo passado a maior parte de sua vida fora, as raízes não foram esquecidas. Um quadro guardado em seu escritório, feito pelo tio Anastácio Pereira, é uma prova disso. Voltar para morar, pelo menos no momento, eu não penso mais. Agora, como aposentado, que nós falamos, né, eu poderei agora voltar, ficar 15 dias, não tenho mais meus plantões, como eu falei para você, minhas escalas, posso ficar 15 dias, 10 dias.